Soares responder. Atenção, daqui a pouquinho está conversando o Renato. Já sentou lá no... Ah, é? Já sentou. Renato, vamos ouvir Renato Portaluppi e depois a gente avalia o que o Renato vai falar. Tem muita coisa para falar o Renato, hein? Vamos lá. Renato, boa noite. Resultado importante conquistado nos minutos finais. E hoje o Grêmio enfrentou uma equipe que veio à arena a não jogar, a se defender, a fechar os espaços e criou muitas dificuldades para o setor ofensivo. Eu queria, evidentemente, a sua avaliação sobre o jogo, mas principalmente sobre o comportamento da sua equipe com um adversário tão fechado que possivelmente vocês vão encarar ainda durante a temporada de 2023, equipes bem semelhantes, pelo menos na ideia. Como é que você acha que o time se comportou? Se faltou alguma coisa? E a sua avaliação? Não, se comportou bem. O Campeonato Gaúcho, eu falei para vocês na primeira rodada, que se ganha assim, brigando, não se entregando, focados no trabalho. Eu sei que a gente vai encontrar adversários assim toda hora, fechados contra o Grêmio, principalmente se tratando de campeonato estadual. O adversário tem todo o direito de fazer isso. Cabe a nós abrirmos o espaço e fazermos os gols. Agora, o que não pode mais acontecer no futebol foi essa palhaçada que eles fizeram hoje aqui, né? Esse antijogo. Aí é demais. Aí não existe futebol. Aí irrita todo mundo. Eu estava sempre no ouvido do bandeirinho, do quarto árbitro. Eu não importo que eles façam isso. Desde que chega na hora dos descontos, ele dê 15 minutos, 20 minutos. O exemplo da Copa do Mundo está aí. Porque uma equipe de futebol que vem aqui para toda hora cair, cai o goleiro, cai o zagueiro, cai o volante, cai o atacante, não querendo o jogo, fica difícil, fica feio, fica feio. Então, é difícil jogar futebol. A gente tenta. Já tem o problema que jogos fechados, que eles têm todo o direito. Agora, cada 2, 3 minutos o jogo para. E aí vocês da imprensa, vocês não têm que ficar calados. Vocês têm que bater num treinador, num time que faz isso. Se o Grêmio fizer isso, pode bater em mim e bater no meu time, porque o meu time jamais vai fazer isso. Meu time entra em campo para jogar futebol. E não é porque é campeonato estadual, não. Em qualquer competição, meu time entra em campo para jogar futebol. Agora, isso aí antijogo, isso aí chega a ficar feio para o futebol. Eu, se eu estou em casa vendo esse jogo na televisão, eu desligo a televisão. Porque jogo não tem. Se você for ver quantos minutos de bola rolando, eu nem vi. Mas para que isso? Então, não adianta nada. Vem aqui, antijogo, cai, irrita todo mundo. Então, vocês que têm sempre o microfone, o jornal e a rádio, vocês têm que criticar, e muito, qualquer time que faz isso. Porque depois que a gente conversa, eu converso com o presidente, converso com a diretoria, começo a botar os moleques para jogarem, vocês vão falar assim, o Grêmio largou o campeonato. Como que vai disputar o campeonato dessa forma aí? Como que vai disputar? Bota os garotos para jogarem. Pronto, já que ninguém toma providências quanto a isso. E o árbitro foi peitudo hoje. Eu gostei dele no momento que levantou a placa de 12 minutos. E isso tem que ser em todos os jogos, não tem que ser só dentro da arena, dentro do Beira-Rio, tem que ser no interior. Fez ser o antijogo, tiver que dar 15 minutos, tem que dar 15 minutos. Tiver que dar 20 minutos, tem que dar 20 minutos. É assim que a gente tenta mudar o futebol. Porque não é mais possível, não é possível. No século XXI a gente vê essa palhaçada, a palavra certa é essa palhaçada que o Brasil de Pelotas fez hoje aqui dentro da arena. Renato, ainda sobre essas incidências do jogo, né? O intervalo ele foi quente a partir daquele momento do goleiro do Pitol com o Luiz Soares lá na área. E pode ter sido também, digamos assim, um recado, por ser o Soares, um cara que todo mundo conhece, daqui um pouco, o que aconteceu hoje dele ter sido provocado ali, se algo até para... Claro que ele é um cara experiente que, de repente, não precisa dar conselho, mas, enfim, por ele ser um cara muito visado. Daqui a pouco isso pode acontecer não só no Gauchão, em outras competições, né, dentro do Brasil, aqui. É algo que tem que ficar atento em relação a isso? Sim, nas outras competições, Copa do Brasil, Brasileiro, é mais difícil, né? Acontece. Mas como o Campeonato do Gaúcho é impossível acontecer. Entendeu? Todo mundo quer tirar uma casquinha do Grêmio, todo mundo quer tirar uma casquinha do Luiz, entendeu? E aí o futebol fica feio, todo mundo quer aparecer em cima do Grêmio. Essa que é a realidade. Vão jogar futebol, vão perder na boa ou vão ganhar.
Agora, antes de jogo, fica feio para todo mundo, fica feio para o futebol. O torcedor vem para campo, vê um jogo de futebol, assiste metade do jogo, porque a outra metade o time não quer jogar. Então, vocês não tem que deixar passar em branco, você tem que criticar quem manda fazer isso e os jogadores que fazem isso. Que não é possível. O jogo que pode terminar 1h30 depois, o jogo leva 2 horas. E ainda tem a confusão durante o intervalo do jogo, porque as pessoas querem aparecer. Essa confusão não tem entre eles. Gozado, né? Porque não tem televisão, de repente, não tem a imprensa toda em cima, como tem aqui, aí todo mundo quer tirar uma casquinha. Infelizmente, futebol ainda acontecem essas coisas. Eu sou a favor, e hoje eu estava falando com a diretoria, com o presidente, a gente estava tendo uma reunião lá no meu quarto, eu sou a favor de botar os garotos a disputar o Campeonato Estadual. Não esse ano. E se precisar, com eles que mandam no clube, mas a partir do ano que vem, tem que acabar com isso. Tem que botar a garotada para jogar o Campeonato Estadual e os outros disputam o Copa do Brasil, Libertadores, se tiver, o Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a minha ideia. Até muita gente mudar de atitudes durante o Campeonato Estadual. Bom, Renato, enquanto isso é o seu grupo principal que está jogando. Então, para falar sobre o jogo em si, o que teve de jogo, né, e principalmente as suas escolhas, hoje você optou mais uma vez, né, por colocar o Felipe junto com o PP, mesmo tendo o Vijaçante à disposição. E você deu a oportunidade para o Galdino aparecer como titular. Como é que foram essas escolhas para você para começar o jogo? O Vijaçante a gente conhece, a gente sabe o que ele pode proporcionar para a gente. Então, esses jogos, já que é pré-temporada, uma pré-temporada que a gente treinou bastante, os jogadores ainda estão com um pouco a perna pesada, um pouco doloridos. É importante rodar, entendeu? Principalmente para eu conhecer melhor esses jogadores que chegaram. O momento é esse, entendeu? Porque tem muitos jogadores que estão aqui, no caso do Vijaçante que você citou, eu conheço o Vijaçante, eu sei o que ele pode dar para o grupo, entendeu? Agora, esses outros jogadores, eu estou dando oportunidades para eles mostrarem as qualidades deles, para se entrosarem com a equipe, com os companheiros, para o próprio torcedor analisar, vocês da imprensa, entendeu? Então, essas são as oportunidades que eu tenho dado para eles. E os jogadores que estão mais tempo aqui eu conheço. Simplesmente foi isso a forma que eu tenho visto. Isso não quer dizer que daqui a pouco tenha mais mudanças e o jogador mesmo que eu conheça ele entra em campo. Aí vai depender deles. Eu já falei para eles desde o início, antes mesmo do jogo do São Luís. O grupo do Grêmio está bom, tem 2 bons jogadores para cada posição e a briga é sadia entre vocês. Oportunidades eu vou dar para todo mundo. Cabe a vocês mostrarem em campo que tem condições de começar a próxima partida. E essa rodagem é importante justamente por isso, porque a pré-temporada ela foi pesada, foi muito boa em todos os sentidos, foi muito boa. E não adianta você querer colocar toda hora a mesma equipe em campo, que você vai acabar estourando algum jogador. Bom, dentre as opções e, enfim, nessa montagem de grupo que tu está tendo, hoje teve a estreia do Franco Cristaldo no segundo tempo. Queria que tu falasse um pouco sobre a entrada dele, sobre que é mais uma opção que o Grêmio tem também no Campeonato Gaúcho. É um jogador bastante inteligente, um jogador que está um bom tempo, né, sem jogar, porque os problemas de documentação aí atrasou, mas é um jogador que vai agregar bastante no grupo. É um jogador que faz a equipe jogar, como já falei, é um jogador inteligente. A gente vai soltando aos poucos para ele também, mostrar as qualidades deles. Hoje em dia é difícil você encontrar um meia como ele, e o Grêmio fez uma grande contratação, sem dúvida alguma. Agora, é lógico que não vai ser da noite para o dia, como os outros também, que vão mostrar tudo que sabem, mas já deu para ver que ele tem bastante qualidade. Renato, boa noite. Falando sobre a estreia do Galdino pela direita e depois entrando com o Gustavinho, consegue explicar por que o Gustavinho não começou a partida, já que historicamente o próprio Rogério Zimmermann sempre usa uma linha de 5 defensivamente e aí precisava furar esse bloqueio? Obrigado. As mesmas características praticamente do Galdino com o Gustavinho. Eu tenho dado oportunidade para os dois, ali pelo lado, e até pela rodagem do grupo que eu tenho falado. As características mais ou menos são parecidas, tanto um quanto o outro. Tenho dado oportunidade, eles têm entrado, ou entrado nos jogos, têm entrado bem. É uma briga sadia também entre eles. Não é que tem uma característica muito diferente de um para o outro. Característica, por exemplo, de 1 para 1, sempre buscando a linha de fundo. São jogadores que usam bem a perna esquerda,
que trazem a bola por dentro, fazendo o lateral passar, e eles têm o chute bom, o chute forte, entendeu? Então, as características são as mesmas. O importante é que eu tenho dado oportunidade para os dois, e os dois estão tentando mostrar o porquê que vieram para o grupo do Grêmio. Quantos? Não, é um esculacho. 48 minutos de bola rolando. É esculacho, é esculacho. Esculacho para vocês, inclusive. Não é só para a gente, não. Para o torcedor, para vocês da imprensa, para a gente. A gente quer jogar, mas eles não deixam. Fazer o quê? É esculacho. Isso aí devia o torcedor. Se eu sou torcedor, eu entro na justiça. Quero meio ingresso de volta. Só vi meio jogo. Ô, Renato, hoje a gente pôde ver, mais uma vez, tu jogando com dois volantes ditos como camisa 8, digamos assim, juntos, né? Eu sei que tu está rodando a equipe, a gente já falou sobre o Vila aqui, inclusive. No teu entendimento, na tua cabeça, tua ideia de jogo, digamos assim, tu pretende ter um cara mais 5 no time, ou tu acha que vai ser mais interessante para a forma de jogar, para o toque de bola, tu manter esses dois jogadores que são mais móveis e fazem meio que um corredor ali, como dois camisas 8? Vai depender muito do adversário, dependendo muito do que acontece no jogo, durante a partida, de que maneira o adversário está se comportando. É o que eu falei, alguns jogadores que estão aqui há mais tempo, eu conheço bem as características deles. Os jogadores que estão chegando, estou dando mais oportunidade para analisar melhor eles, entendeu? Mas o importante é que tem jogos que vai precisar de um para proteger mais os zagueiros, tem jogos que são 3 volantes, entre aspas, que sabem jogar, que vão para o jogo, desde que sempre que saem 2, um fica. Entendeu? Isso confunde bastante a marcação do adversário. É lógico que hoje nós encontramos dificuldades, que é uma coisa normal. O adversário também, no que jogo, se fechou, as 2 linhas atrás, é normal a gente enfrentar esse tipo de adversário. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi no final, nós somos recompensados pelo que a gente fez, pelo que nós brigamos, lutamos em campo e conseguimos a vitória. Renato, boa noite. Aqui, à tua direita. Está claro pelo que tem falado e pelo que tem escalado em campo as oportunidades e girando o grupo como você está falando. Mas a minha pergunta é, você tem o time titular na sua cabeça ou esse time da temporada vai depender desses testes que você está fazendo nesse início de temporada? Não, desde o primeiro jogo eu falei que ninguém é titular. Eles estão brigando. Foram apenas 3 jogos, entendeu? Então, cabe aos jogadores, quando estão recebendo oportunidades, e todos eles estão recebendo e vão receber, mostrar que tem condições de começar a próxima partida. Essa rodagem, principalmente, tem acontecido porque, como eu já falei da pré-temporada, os jogadores ainda estão um pouco doloridos, a perna pesada, e a gente não pode perder ninguém nessa fase. Agora, basicamente, uma boa base da equipe eu tenho na cabeça, sem dúvida alguma. Tem 2, 3 peças que eu estou rodando, estou mexendo, estou dando oportunidades para eu amadurecer, entendeu? Essas ideias e para todo mundo poder ver também os jogadores. Renato, você já citou que não pode mexer demais também para não tirar a chance dos jogadores que vão entrar em campo não ter um mínimo de entrosamento com os companheiros. Mas hoje o Grêmio completou o 3º jogo em 8 dias. É possível manter essa mesma equipe ou essa mesma base da equipe para, por exemplo, o próximo jogo contra o São José? Ou a gente já vai ver algumas alterações mais profundas para também girar mais a equipe, dar um descanso para esses jogadores que estão vindo nesse ritmo forte? Eu poderia responder bem a tua pergunta, mas acho que essa pergunta você tem que fazer para o nosso X9. Ele vai informar vocês qual o time que vai jogar o final de semana. Esse X9 a gente está na cola dele. Não, foram 3 jogos, eu mexi em algumas peças, fiz praticamente todas as substituições. Domingo é grama sintética, é mais um problema que a gente vai ter, entendeu? Mas fazer o quê? É o campeonato estadual. Sábado vocês ligam para o X9, depois do meio-dia, de repente eu já passo o time para vocês. Renato, boa noite. O teu último trabalho, o anterior, que foi 2016 até 2021, o teu time se caracterizava como um time de posse de bola, domínio sobre o adversário e um encantamento. Era comum tu dizer que o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil, porque jogava realmente.
A pergunta que eu te faço é a seguinte: com esses jogadores que tu tem à disposição hoje, por exemplo, o time que tu colocou em campo e com o que tu já viu na pré-temporada e nesses 3 jogos, é possível o Grêmio voltar a ter aquele futebol de encantamento? Eu lembro do Grêmio jogando com, por exemplo, Arthur e Maicon aqui e fazendo um grande jogo contra o Santos, aquele 5-0. Será possível voltar a ter um Grêmio, quem sabe, parecido com aquele Grêmio que encantou o Brasil? O objetivo é esse, né? Para você ter a posse de bola, para você ter a qualidade dos jogadores, é preciso ter as características dos jogadores também. Não adianta querer impor um sistema de jogo se eu não tenho o jogador para fazer aquele trabalho. Mas a gente trabalha bastante com isso. Mas o campeonato estadual é um pouco difícil também, devido aos gramados, entendeu? Mas a gente treina bastante nesse sentido, a gente procura colocar os jogadores com esse tipo de qualidade. Mas é muito cedo. Você vai pegar os 3 melhores times do Brasil, na tua concepção, eles não estão jogando metade do que podem. Não seria o Grêmio, no 3º jogo, que iria jogar tudo que sabe. Até porque terminou a pré-temporada recém, os jogadores estão se conhecendo. É muito cedo, tem que dar tempo ao tempo. É lógico que eu gosto de trabalhar dessa forma, tenho treinado a equipe dessa forma, sempre que possível a gente faz isso, mas tem horas que não é possível, tem horas que tem que dar um chutão também. Ontem eu estava vendo o jogo mostrei inclusive para o meu grupo, o jogo do Flamengo com o Bangu, para o zagueiro não querer dar o chutão, ele deu o gol. Então tem horas que você tem que tocar, valorizar a posse de horas que o campo também não ajuda. Deu? Mais alguma? Obrigado, Renato. Deu? Fechou. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Amanhã, 4 horas, no CT. Tá aí Renato Portaluppi, na coletiva dele, reclamando muito da bola que não rolou na partida, né? Ele recebeu durante a coletiva a informação, apenas 48 minutos de bola rolando. É muito pouco, muito pouco. O jogo parou demais. Catimba do Brasil de Pelotas, que não quis jogar, né? Agora, o Renato também é esperto, o Renato tira um pouquinho do foco, né, da equipe, né, fala mais da arbitragem. Realmente o jogo foi feio, o Renato mesmo disse, se estivesse em casa teria desligado a TV, né, porque o jogo não andou, né, o Brasil de Pelotas veio para parar o jogo. Agora, isso não apaga, né, Chil? Digamos assim, um erro do Grêmio de não conseguir furar o bloqueio. O Grêmio foi conseguir fazer o gol da vitória, já ali nos 45, um golaço do Soares, né? Mas o Grêmio não funcionou. Independentemente da catimba do Brasil de Pelotas, né? O Renato tá certo em criticar isso, tá certo, né? Não foi um jogo bonito, foi um jogo ruim. E depois eu quero trazer outra questão aqui, que é sobre o estadual, mas o que tu achou da coletiva do Renato e essa questão, né, de reclamar do tempo de bola rolando e das faltas que tiveram na partida? Olha, Leonardo, e a galera tá ligada aqui no 1903 Play. Poucos treinadores no Brasil sabem fazer o que o Renato faz, que é tirar o foco do jogo, tirar o foco da imprensa para a atuação do seu time e achar algum fato para desvirtuar, entendeu? Ele reclamou do Brasil de Pelotas, da cera do Brasil de Pelotas, enfim, reconheceu, como você falou, da questão que o Grêmio não jogou bem, mas o Renato mais uma vez deu um show na coletiva, e assim vai. Ele sabe que o Grêmio não jogou bem, entendeu? E ele conseguiu mostrar. E sobre o próximo jogo, a informação que a gente tem que o Soares não joga, ele levantou uma lebre ali, né? Que tem um X9. Para quem não sabe, né? X9 é o alcaguete, né? Quem tá caguetando aí para a imprensa qual a escalação que o Renato vai colocar sempre no próximo jogo. Então ele tá na bronca, né? Ele disse que até poderia antecipar que não vai ter jogadores, mas as informações que eu tenho é que no mínimo 5 a 6 jogadores não vão participar do jogo São José. Tem a questão do piso duro que ele falou, gramado sintético, mas ele falou também que não quer descaracterizar muito a equipe. Então, coloca aí tranquilamente 5, 6 para trocar também mais 5 jogadores durante a partida. E eu vou concordar com o Renato. Não tem que botar Soares no piso sintético do São José. Imagina perder o Soares para a temporada. Tem que botar time em reserva, né? Aliás, o Renato falou sobre isso, né? Tava enfurecido o Renato. E o Renato disse o seguinte, numa reunião, né, no quarto do Renato, né, no hotel, junto com a direção, o Renato já teria sugerido utilizar time reserva, o time juvenil, o time júnior, no Campeonato Gaúcho, né? Acho um exagero, acho que não precisa ser tanto assim, né? Acho que o Gauchão é importante, né? Aliás, o Grêmio vem conquistando títulos
né? E os títulos são do Campeonato Gaúcho. Tem time que nem isso conquista, né? Mas o Renato ficou muito na bronca, né? Principalmente pelo jogo que o Brasil de Pelotas fez. Um jogo de marcação forte, pegado, retranca. Tá certo o Renato em criticar tudo isso. Agora, a gente tem que analisar o time do Grêmio. Aí o Renato falou o seguinte: bom, por que o Vila Sante no banco de reservas? Era algo que estava muito curioso de saber. Por que o Vila Sante no banco de reservas? Ele disse que já sabe o que o Vila Sante entrega para o Grêmio, como o Grêmio joga com o Vila Sante. Então, ele usa o gauchão como um laboratório também, né? Então, testou ali o Carbajo com o PP. Eu não gostei, Chil. Não funcionou. Eu quero ver o Vila Sante ali. Mas me parece, eu não sei se é o teu sentimento também, mas o meu sentimento é que deve ter alguma coisa por trás. Eu não estou dizendo que é polêmica, mas daqui a pouco o Grêmio sabe que o Vila Sante pode ser vendido e o Renato já está testando uma ideia de time sem ele, né? Porque em 2 oportunidades, Caxias e agora contra o Brasil, minha opinião, eu não gostei, né? O Carbajo, até o Renato falou isso, né? O Carbajo lá em Caxias estava meio perdido, né? Concorda com isso ou não? O Carbajo e o PP realmente não se acertaram ali, né? Até durante o primeiro tempo o Renato deu uma modificada, mas então se a resposta é essa, vão aceitar a resposta, né? Ele já sabe o que o Vila Sante pode oferecer, né? Pode ser um Vila Sante mais um Carbajo, né? Um Vila Sante mais o PP, mas eu repito, né? Os vídeos que eu vi, tanto de gols quanto de lances da partida do Carbajo e o Soares no Nacional no ano passado, o Carbajo bem mais à frente, quase no lugar do Bitelo, né? Então, e o Renato também viu, né? Não é só a gente que entende de futebol, o Renato, mais do que ninguém, deve ter conversado, né, com isso. E a gente tem que sempre lembrar, né? O Soares falou que tem um 4º filho, e esse 4º filho que tem que cuidar é o Carbajo. Então, se ele vê que o Carbajo começar a ficar muito fora de posição, até o próprio Soares vai entrar na parada, assim, ó. Professor, não é por aí, entendeu? Esse cara joga um pouquinho mais pra frente aqui. Perfeito. Entendeu? Mas agora, o Renato tem uma convicção, ele tem uma ideia de time, ele tem uma ideia de esquema e ele não abre mão disso, entendeu? Esqueçam. O problema são as peças também. A gente tem que cuidar que as peças também não estão funcionando. Bom, essa foi a análise do Chil. Eu já dei a minha análise também. Eu quero saber a análise do torcedor agora. As mensagens que estão chegando, porque muita gente durante o jogo criticou o Renato, né, sobre a escalação do time do Grêmio. Não sei pronunciar esse sobrenome de gente. Enfim, é um exagero ele querer isso de colocar só a gurizada no gauchão. Lembro que há uns anos ele colocou a transição e o Grêmio ficou na zona do rebaixamento e os titulares tiveram que salvar. Isso foi em 2018, o Grêmio foi jogar o Mundial de Clubes contra o Real Madrid, né, teve que estender mais a temporada, e aí o Grêmio começou o gauchão com o time de transição, e realmente o Grêmio foi muito mal, e aí o time titular salvou o Grêmio, e o Grêmio foi campeão gaúcho ainda em 2018, mesmo com aquela campanha muito ruim no início, né? Tem que jogar com os titulares, e aí sim ir dando oportunidade para a base, é o que ele está fazendo. Não tem por que o Grêmio jogar com o time de transição no Campeonato Gaúcho, porque não tem outra competição pro Grêmio, e nem pro Inter, nem pro outro time. O que tem é o estadual. Se o Grêmio não jogar o gauchão, vai jogar o quê nesse momento, né? Então, usa o gauchão para testar o time. Agora, contra o São José, usa a reserva, né? Dá pra fazer o rodízio tranquilo, né? Fernando Souza, amanhã de manhã, o capitão da IVE vai estar enlouquecido criando crise no Grêmio. Quem é o capitão da IVE, Chico? Eu não sei. O Marco Antônio é especialista na IVE. Eu não. Trabalha na Rádio Grenal. Isso. Abraço, Rec! O Vini Chiu, ó. Todo mundo sabe que o futebol no interior é assim. Essa coletiva foi só pra encher linguiça. É isso aí. O Renato, ele é gênio nisso. Ele sabe treinar. O Renato sabe, que nem o Luxemburgo falava, o media training, né? Vocês falam de laranja, vocês perguntam de laranja, eu falo de maçã, né? O Renato levou a coletiva pra questão do jogo parado, o jogo truncado, o jogo ruim. Né? 35 de bola rolando. Exatamente. Então o Renato fez isso, né? Aí depois, claro, que o pessoal foi falando mais do jogo e tal. Rodrigo do Amaral Alves, Grêmio precisa de pontas. O Soares não vai resolver sozinho toda hora. Hoje, o Soares resolveu. Mas nem sempre. Concordo contigo. O Soares, olha, cara, que jogador, cara. Que golaço que ele fez hoje. Mas, Ito, não adianta ter só Soares
e ele ser uma ilha. Tem que ter mais um lá na frente, com qualidade. Verdade, precisa de companhia. Michael, pra mim, seria esse cara. Tá faltando o Ferreirinha ser o jogador diferenciado. Quero ler aqui, Achil, mais uma aqui antes dos patrocinadores, então. Daniel Silveira, ele chama de estátua, né? Sempre com as mesmas desculpas. Agora jogadas ridículas nos escanteios, laterais não criaram nada, Ferreirinha peladeiro. Se fosse o Guilherme ou o Campaz no lugar, como seriam as críticas, né? É que tá, né, Achil? Eu não sei, né? Eu acho que o Guilherme Campaz já deu, né? O Ferreirinha ainda tem esperança ainda no Ferreirinha, né? Eu ainda tenho, né? Tem que tentar, né? Tem que tentar, de qualquer forma aí, enfim. O Grêmio tá muito a história do Michael, mas por enquanto o que a gente tem é isso aí. A gente tem que ajeitar esse próprio esquema aí, né? Léo Stakonski, desculpa. Essa ponta direita é incrível. Parece que ninguém quer jogar lá. Verdade. Tá faltando alguém que assuma, como o Renato fala, que pegue a camisa e assuma essa camisa. Né? E olha, o Campaz já teve chance. O Galdino agora teve chance. E o Galdino não foi bem, gente. Não foi bem. Olha aqui, ó. Magu, palpite bom, não tem round, não tem set, não tem tempo, não tem hora. Palpite bom é na Magu Bet. 100% de bônus no primeiro depósito até R$200. New Drop Conceito, 5% de desconto falando que viu a transmissão do 1903 Play. Segue a loja no Instagram, @New Drop Conceito. Escolhe a tua roupa que eles entregam na porta da tua casa. Isso é muito bom. Ares Ventilação produz ventiladores industriais de alta tecnologia para áreas de conforto e controle de poluição, desenvolvidos dentro dos mais altos padrões de qualidade. E Solfermac, atuando no mercado há 28 anos, a Solfermac Ferramentas fornece materiais de solda, abrasivos, ferramentas, máquinas e EPIs de excelente qualidade, priorizando o bom atendimento aos seus clientes da indústria metalúrgica e oficinas mecânicas em geral. E-mail solfermac@solfermac.com.br. Tá aí os nossos parceiros. Tem mais espaço, hein? Tem mais espaço por aqui, ó. No nosso campo, na nossa tela. E o nosso Pix. Hoje o Pix estava devagar, né? O jogo foi feio. Que nem o Renato falou, né? Se tivesse em casa, teria desligado a TV. Magu.bet, nosso Pix tá ali, ó. 1903.play, o 2 numeral, @gmail.com. É isso aí. Tem mais recados? Se tiver, a gente lê aqui. Vamos embora, hein? Não? Fechou, galera? Então é isso aí. Cara, já é 12:25. O pessoal tá dormindo. Uma horinha de estrada ainda. Temos uma hora de estrada. Começamos aqui às 8:30 da noite, gente. É uma grande jornada, é muito legal essa companhia. Estaremos aqui de volta domingo, né? Grêmio e São José, ou São José e Grêmio, né? É de noite, agora o horário me pegou. 8:30. 8:30. 7:30. É o jogo 7:30, estaremos aqui. E amanhã, quinta-feira, ou já no caso hoje, né? Quinta-feira, temos a nossa live, o nosso bate-papo. E o Arilson, esse mesmo, Arilson, da década de 90 do Grêmio, hoje técnico de futebol, é o nosso convidado. Abraço, obrigado, Chiu, valeu a parceria. Valeu, Léo. Valeu, um abraço. Mais uma vitória, hein? A todos. Aqui é só pé quente, é só vitória aqui. Valeu, tchau.